Em meio a esse caos político todo, esse cenário político todo, eu vou trazer bastidores para vocês também em relação a isso, mas o São Paulo, para quem não sabe, Matheus, vota o orçamento amanhã, porque tem um prazo para isso, tem que votar então, né? Então vai ser votado o orçamento do São Paulo amanhã, que a gente vai trazer os números em live amanhã mesmo para vocês, né? A gente vai apresentar esses números, mas um turbilhão de coisas ainda tem esse orçamento. Tende a ser aprovado, mas obviamente é algo que a gente fica de olho, né? Porque a parte política do São Paulo tá, cara, tá pegando fogo, né? E aí, caso fosse possível adiar, eles adiariam. Como não é, tem que votar e vai para voto amanhã. Teremos essa reunião amanhã que vai ser presencial. Essa reunião tende a falar apenas do orçamento, mas pode entrar, sim, temas como essa investigação que está rolando, Matheus. Eu acredito que será uma manhã muito agitada no São Paulo Futebol Clube. Com certeza não haverá apenas a discussão sobre o orçamento, até porque os bastidores do São Paulo, querendo ou não, por uma convulsão nesses últimos dias. O 2026 do São Paulo depende totalmente da previsão orçamentária, que inclusive prevê quais são as possíveis metas do São Paulo com relação aos torneios que disputará. A gente teve um grande baque no domingo com a eliminação precoce da pré-Libertadores, uma vez que Cruzeiro e Fluminense foram eliminados. Eu acredito que amanhã, Gabriel, teremos mais um dia cheio, mais um dia de notícias e, quem sabe, até situações que possam decorrer dessa reunião com relação ao orçamento que impactem diretamente nas últimas notícias ruins do São Paulo. Exatamente, Matheus. Informação exclusiva para vocês aqui no Arquibancada, tá? Que acabou agora a reunião lá da coalizão que eu ia mencionar. O Júlio Casares enviou uma carta que foi assinada por todos os grupos, né, por toda a sua coalizão, ao Outen Aires / Comissão de Ética, encaminhando o caso dos áudios para uma resolução interna. Ou seja, Mara e Douglas devem ter aí a possibilidade de serem, né, afastados aí do próprio Conselho Deliberativo. Isso pode ir a voto. Então fica essa informação aqui para vocês, que eu vou passar com mais detalhes. Enfim, vou pedir a gentileza para o Matheus, né, estender um pouco aqui o seu comentário, enquanto eu vou enfim, colhendo mais informações também, Matheus. Tranquilidade, Gabriel. O que a gente precisa perceber dessa situação toda é o São Paulo tem que se movimentar com relação a punições desse ocorrido e divulgado, porque não são acusações mínimas nem micro, como querem demonstrar os seus diretores. Na realidade, são situações pesadas que vão afetar diretamente a própria gestão Casares e tendem a fazer com que a oposição faça de tudo para que haja a votação no Conselho Deliberativo para o afastamento do presidente Júlio Casares. E, com certeza, nos bastidores, Casares deve estar se movimentando bastante para que isso não ocorra. Os lobbies internos devem estar ocorrendo. O que a gente precisa também entender dessa situação é que existe todo um rito processual para que um presidente seja afastado, para que haja responsabilizações, e esse rito perpassa pelo Estatuto Social do São Paulo. Lá, por exemplo, em seu artigo 112, existe a previsão de que, se houver o voto de pelo menos 2/3 dos membros do Conselho Deliberativo, o presidente pode ser afastado do clube. Mas, para que isso ocorra, obviamente, deve haver vontade política, e diante de uma situação de gravidade como é essa, com certeza a oposição vai se movimentar para que haja isso. Depois, obviamente, né, há que se instaurar a Assembleia Geral para que isso seja votado. Pode até haver um afastamento prévio, algo que eu não acredito. Como o presidente Júlio Casares é uma pessoa articulada no São Paulo, ele tem, obviamente, conhecimento sobre os meandros, os andamentos processuais e procedimentais. Acredito eu que ele fará de tudo para que isso não passe. Eu creio, inclusive, que não é do feitio de Júlio Casares a renúncia ou a aceitação de impedimento. Então, com certeza, nesse meio tempo que está tendo desse turbilhão de coisas, ele aproveitou, até a gente percebe que ele demorou para se pronunciar, ele aproveitou para se reestruturar, procurar saídas e ver quais seriam as melhores medidas a serem tomadas. Talvez, obviamente, a gente veja nos próximos dias
até as velhas cortinas de fumaça para tentar cobertar essa situação ou fazer com que ela caia no esquecimento. E essa sindicância que o próprio Márcio Carlo Magno apresentou em sua longa reportagem no Globo Esporte pode ser uma dessas coisas, uma vez que, se já houve a renúncia de Mara e de Douglas Schwartzman, após aquela conversa divulgada, obviamente que a punição para ele seria algo necessário. Essa sindicância de 30 dias só demonstra que o São Paulo está respeitando ritos e quer demonstrar que, claro, né, tem de haver o contraditório, a ampla defesa e nada é rápido como a torcida realmente espera. Eu acredito que os trâmites processuais possam ser um empecilho também o final de ano, né? Uma vez que a temporada do São Paulo já começa agora em janeiro, a gente já enfrenta o Mirassol logo em meados de janeiro. O São Paulo não tem nem tempo de respirar. Eu não sei nem como é que vai ser essa janela, inclusive, do São Paulo, mas a articulação de Júlio Casares vai ser importantíssima para que ele possa, pelo menos, ter uma sobrevida no cargo. Me parece que é uma situação que beira a sustentabilidade com relação a alguns de seus pares, mas não a totalidade. Ele deve contar com algum respaldo. Acredito que com relação à própria torcida, se a gente olha a questão da nota da torcida independente, a gente percebe que ele não está tão sufocado assim. Afinal, se a gente for olhar para outros clubes rivais, que eu não vou citar o nome, talvez neste momento já haveriam a invasão do CT, já haveriam a invasão dos órgãos deliberativos, principalmente amanhã, que vai ter a tal votação do Conselho do Orçamento, né? Eu acredito que a torcida já teria invadido se fosse a torcida de rival, e como o São Paulo tem essa pacificação aparente com relação à principal torcida organizada, eu acredito que eles se movimentem no sentido de fazer de tudo para que o caso seja abafado. Eu acredito até que, no máximo, se houver alguma punição, será para pessoas específicas e não para a gestão em si, uma vez que essa própria nota da Independente demonstra que, se por acaso, se porventura o presidente Júlio Casares tomar uma atitude mais enérgica, ele receberia até o apoio da organizada, se ele conseguisse se livrar, né, se afastar daqueles que foram indicados como os principais responsáveis pelo São Paulo estar na situação que está. Uma outra coisa que a gente pode denotar, né, dessa nota do São Paulo é que a torcida organizada... E só, Matheusão, só para te interromper rapidamente aqui também, né, para falar em relação a isso, para que seja explicado então para a galera, né? O Júlio Casares, portanto, ele enfim, formalizou, né, presidente do conselho, uma carta onde ele sugere, né, que o Douglas e a Mara devem ser encaminhados para a própria comissão de ética do São Paulo e que o clube deve adotar medidas cabíveis. Ou seja, tem uma grande chance de que Mara e Douglas sofram de fato alguma punição ou sejam encaminhados até para expulsão do conselho. A gente vai acompanhar os próximos passos. Acho que nessa reunião, né, assim, claramente ele entendeu que algo ele deveria fazer, né? Que algo ele deveria agir, né? Enfim, cara, naquele momento, para que ele não fosse engolido pela parte política do São Paulo.